Olá, meus amigos, minhas amigas do Reencontro. Fico muito feliz por esse nosso reencontro virtual. Aliás, não é a primeira vez que eu estou fazendo aqui nós estamos tendo esse encontro virtual, coisas do nosso momento, esse momento coronavírus, mas o que importa é que estejamos aqui unidos, sintonizados, porque Deus com certeza também atua pelas ondas da internet. A nossa vibração se encontra, a nossa vibração se une, e a gente consegue, vamos dizer assim, imaginar que estamos num salão, no mesmo ambiente, estamos unidos, juntos, com o mesmo propósito. Então, nesse propósito, nesse sentimento comum, eu vou pedir, vamos começar esse nosso papo, como sempre começamos, né? Com uma oração. Não é ritual, é obrigado, não é obrigado, coisa nenhuma. Mas só para marcar o momento. Eu venho do trabalho, cada um vem do trabalho, sei lá, vem da escola, se bem que da escola acho que ninguém está vindo, que ninguém está tendo escola, mas estamos com a cabeça cheia de coisas, cheia de problemas, já assisti um monte de noticiário, já ouvi falar o índice disso, o índice daquilo, aí fica com a cabeça cheia de coisa. E agora a gente precisa estar com a cabeça leve, livre, o coraçãozinho livre, para nós entrarmos em sintonia com o plano espiritual, entrarmos em sintonia com os nossos mentores, e para que a gente tenha realmente, desse momento, são poucos instantes que nós vamos ficar aqui, que nós possamos absorver o máximo das vibrações, desses sentimentos que nos unem aqui, e sem dúvida nenhuma, também tem aí a companhia dos espíritos amigos, nos ajudando, nos orientando, nos amparando, como sempre, tá? Então, uma pequena concentração, todos unidos, vamos num só tom, num só sentimento, levar o pensamento a Deus, aos espíritos amigos, pedir que eles nos abençoem, nos amparem, nos protejam esses instantes em que estamos aqui, juntos, refletindo, e possamos estar com a mente aberta, o coração aberto, para refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o nosso propósito de vida, o mundo em que vivemos e o nosso papel na transformação desse planeta, na transformação da criatura humana, começando, sem dúvida nenhuma, pelo nosso comportamento. Que Deus nos abençoe, os espíritos amigos nos acompanhem mais uma vez. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância da fé. Fé é um conceito extremamente complicado. Nós falamos muito. Fé, eu acredito que fé e amor são duas coisas que a gente não entende muito e fala bastante. Então, eu amo para cá, amo para cá. A gente não tem ideia da extensão, da profundidade, do verdadeiro conceito, verdadeira definição de amor. Da mesma forma, não temos a mesma definição de fé. Nós temos, vamos dizer assim, o que se aproxima de crença, temos alguns comportamentos quase que mecânicos que trazemos do passado, um atavismo ancestral, que traz para nós uma cultura religiosa. No nosso caso, espíritas, nós não temos rituais, mas absorvemos do nosso passado, dentro da orientação judaico-cristã, que todo mundo, de um jeito ou de outro, teve influência, e achamos que a fé se resume a isso. A grande vantagem, digamos assim, da doutrina espírita nos diz, quando a gente fala que nós não temos rituais, é importante acentuar isso, é importante não criar, viu, gente? Porque se deixar, a gente diz, mas faz um negocinho aqui, uma velhinha, uma imagenzinha, olha, vamos fazer um negócio assim, atrapalha? Não. Deus vai ficar triste, o Cristo vai nos abandonar? Não.
Mas qual é o problema disso? O problema disso é que o dia que não tiver, você pode ficar, se sentir menor, menos, não valeu. Né? Eu tenho uma história antiga de um centro espírita que o pessoal que tomava passe, entre os passistas, tinha um cidadão que dizia que incorporava um índio. E então o passe dele não era um passe, era uma pagelança, né? Era um negócio assim, ele fazia, só faltava os chacoalho, cocar e tal. E a pessoa tomava o passe com ele e se sentia muito bem, achava legal aquele ritual todo, né? E aí o médium, o passista, foi estudando, foi conhecendo melhor a doutrina, foi mudando, o centro foi mudando. E aí ele abandonou essa postura mais ritualística e passou a ministrar o passe de uma forma mais discreta, de uma forma mais tranquila. E o cidadão que ia tomar o passe, ele começou a ficar chateado, porque, poxa, eu gostava daquele passe lá, né? E aí um dia ele tomou coragem, entrou na fila do passe, sentou, o médium aplicou lá o passe, aí terminou o passe, ele olhou, não levantou da cadeira, né? Não saiu, o médium olhou para ele, pois não, né? Tudo bem, o senhor me deu o passe, mas agora, dá para o senhor dar aquele passe do índio? Ele ficou com esse negócio do passe do índio e ele achava que ele estava recebendo um passe menor, um passe de menor qualidade, porque não tinha aquele ritual todo. Então, nós espíritas procuramos sempre realmente focar a coisa na doutrina, na relação nossa com o Criador, com Deus, com os espíritos, uma relação que não precisa de intermediário, não precisa de local, de forma, de gesto, de nada disso. É uma relação de coração, de vibração, de sentimento. É só o que chega lá. O do índio chega também não atrapalha. Se você quiser de joelho, não. Você não precisa ajoelhar fisicamente. Você precisa, sim, dobrar-se moralmente, emocionalmente. Mas, fisicamente, não há essa necessidade. Mas tem gente que se sente melhor. Então, nós não criticamos, só, vamos dizer assim, abrimos os olhos para que a coisa não entre assim, num caminho, num desvio. Então, o meio, a forma, passa a ser mais importante do que o conteúdo. Vocês podem lembrar, a gente vai ficando velho, você começa a contar causos, né? Começa a contar coisas do passado. Quando eu era garoto, você ficava gripado, você ia na farmácia, e quando você não podia faltar na aula, não podia faltar no trabalho, chegava para o farmacêutico, dá uma injeção daquela de gripe, mas daquela braba, né? Mas ele dava aquela injeção dolorida, a agulha parecia um bico de encher bola, aquela injeção oleosa, doía, mas doía. Mas a gente sai com aquela sensação, essa vai me curar, porque doeu muito. E não tem nenhuma necessidade. Se ele desse uma injeção que não doesse, branquinha ali, essa não valeu, essa injeção é falsa, isso deve ser só água. Então, nós acabamos, quando, vamos dizer assim, o meio é muito forte, a gente acaba esquecendo a finalidade, o conteúdo. Então, o veículo que leva o remedinho para gripe, não interessa se é brita, areia, se é pedra, ou se é um líquido. O que interessa é o conteúdo. É o conteúdo. E na doutrina a mesma coisa, o conteúdo. O desenvolvimento da fé, então, é uma coisa interior. É algo, é uma força, uma convicção plena, é uma certeza que nós não temos ainda. E, aliás, estamos muito longe. Mas o que nós vamos fazer, então? Eu não tenho fé, então eu vou abandonar. Não, eu vou exercitar. A fé é um exercício. Aliás, tudo na vida cabe, em tudo na vida cabe exercício. Então eu quero perdoar, eu preciso exercitar. Começo a perdoar as pessoas, as pequenas coisas, estou tentando indo para as maiores. Aí eu quero ser mais simpático, eu vou exercitar. Tudo na vida é exercício. Aí eu quero emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou maneirar na alimentação. Tudo isso, tudo que a gente quer de melhor, de conquista, precisa exercitar. A fé também. Eu tenho fé. A gente tem fé até certo ponto. Até certo ponto. Surgem os problemas, surgem as dificuldades, a gente não acredita. Qual o momento que nós estamos vivendo agora? O tal do corona. Quantas e quantas pessoas, e infelizmente nós assistimos até, às vezes, espíritas, falando que, não, a coisa está complicada, já se viu isso, vai ser um problema muito grande, e não tem conserto, e
aquelas ideias pessimistas. Gente, tudo isso que está acontecendo conosco está sob a proteção de Deus, está sob os cuidados, o gerenciamento de Deus. Deus está no comando. O Divaldo costuma falar muito sobre uma comparação, né, uma metáfora de um navio. Né? O Cristo é o nauta, é o piloto ali, é o grande marinheiro lá do navio. Esse navio não está a matroca, abandonado, não, o navio está, não perdeu o rumo, não. Essas coisas que estão acontecendo conosco, seja o que for, está bem claro lá no Evangelho. Tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Mas por que então eu me revolto? Por que então eu fico deprimido? Por que eu fico pessimista? Por que eu não aceito? Falta fé. E aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se nós tivéssemos fé, no tamanho de um grão de mostarda, como está lá no Evangelho, onde surgiu isso? Estava lá o Cristo caminhando com seus discípulos e fazendo as curas, fazendo todo o trabalho que o Cristo fazia, os ensinamentos. Ele ensinava, assim, caminhando, né, nos lugares, nas praças, ele não tinha um espaço, nada. E os discípulos observaram lá um jovem totalmente, assim, aparentemente para aquela época, né, louco, descontrolado, e era um jovem obsidiado. Então eles sabiam que era endemoniado lá naquela época. Então, o demônio tinha tomado conta dele e ninguém curava aquele jovem. E os discípulos foram, então, tentar curar. E não conseguiram. Né? Tentaram, porque os discípulos também faziam curas. Os discípulos também, junto com Jesus estava ensinando os discípulos a curar. Não é uma técnica, é justamente o exercício da fé. A mediunidade, mas principalmente a fé, aquela certeza de que eles também são capazes, como Cristo falou, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Onde é que está a diferença aí? Essa convicção, essa fé. E aí os discípulos foram lá no jovem tentar, que ele caía no fogo, caía na água. O pai falava, estou desesperado, não aguento mais, porque ele fica endemoniado desse jeito, e os discípulos não conseguiram. Aí o Cristo foi lá, chegou e resolveu a parada, né? Afastou os obsessores ali do jovem, e depois, passado um tempo, os discípulos foram procurar o Cristo para entender, né, o que se passava. Eles tinham depois eles se reuniam e o Cristo passava os ensinamentos, eles conversavam sobre os fatos daquele dia, e eles questionaram então Jesus sobre o porquê que eles não conseguiram curar. E aí ele falou, por falta de fé. Aí que vem essa frase: se tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, diríeis para a montanha, mova-se dali, e ela se movimentaria. Então, é uma expressão simbólica, né, a montanha e tal, mas para mostrar o tamanho, o poder da fé. Porque se você tivesse a certeza da lei de Deus, a gente fala, você pega a morte. Nós somos espíritos, tá? Vamos lá. Por sermos espíritas, no que nós acreditamos? Nós acreditamos na reencarnação, na sobrevivência do espírito, nós acreditamos em Deus, acreditamos na mediunidade, mas principalmente a gente sabe que a morte não existe. A gente desencarna, vai para o plano espiritual, continuar a vida, vai encontrar parentes, amigos, pessoas que a gente amava, ama, e se distanciaram, partiram na nossa frente. Nós vamos continuar a nossa vida, vamos colher os frutos que plantamos aqui. A vida vai continuar intensa, muito melhor do que aqui, porque sem mais os problemas que nós temos aqui, né, principalmente os problemas físicos, então doença, essas dores físicas, problema da vida em sociedade, né, a sociedade humana, materialista, então criminalidade, corrupção. Nós vamos para um plano espiritual, o plano espiritual que a gente imagina que vai, né, melhorzinho um pouco, e se a gente quer encontrar isso tudo, se a gente sabe que vai encontrar isso tudo, aí fica aquela pergunta: por que tem tanto medo de morrer? Por que quando uma pessoa desencarna é uma coisa assim, uma catástrofe? Peraí. Não, veja bem,
Então, mas você não sabia? Não, eu sei e tal. Eu brinco muito, eu fui criado pela minha avó. A minha mãe e meu pai, eles já se casaram, logo em seguida meu pai já era espírita, minha mãe tornou-se espírita, então eu já nasci numa família espírita. E a minha avó, mãe da minha mãe, logo que eles se casaram, ela veio morar com a gente. Então minha avó foi formada dentro da doutrina espírita, tinha anos de doutrina espírita, quando estava em vias de desencarnar, e eu brincava com ela, porque o meu avô eu não conhecia, desencarnou bem antes, e ela já no finalzinho, e ela assistia palestra, conviveu com o Divaldo há muitos anos, lia. Já no finalzinho, eu falava para ela, ei, nona, o nono veio buscar a senhora aí, né? A senhora está pronta para ir? Não estou pronta, não. Já estava na cama, já não se locomovia mais. Mas, nona, o nono veio buscar, não, aqui tá bom, aqui eu conheço, lá eu não sei o que é. Então, pode parecer brincadeira, isso é um fato real, mas é o nosso sentimento. Falta realmente aquela certeza, pelo sim, pelo não, aqui tá bom. Que a gente começa a pensar, não, mas eu tenho tantos planos, e aí fica aquela pergunta, espírito não tem plano? Espírito não sonha? Espírito tem plano, sim, tem sonhos, e realiza. Então não há perda com a desencarnação. Não há. Há um distanciamento, você vai perder essa convivência agora, vai adquirir outra. Você mudar. Eu me casei com uma pernambucana, ela veio de Recife para cá. Algumas pessoas eu tenho amigos que têm filho na Austrália. É uma perda, mas houve um ganho lá, casou lá, emprego lá, uma nova vida. É assim, o plano espiritual é uma grande viagem, é uma Austrália um pouco mais distante. Mas não tem internet. Não tem internet. Mas tem uma coisa melhor ainda, que é o coração, a vibração. A gente continua em contato com os nossos entes queridos pelo coração, pela vibração, pela oração. Mas eu não vejo. Então, aquela coisa do Tomé, né? Eu não vejo, não acredito. Preciso ver para crer. Esse é o exercício da fé. É uma coisa que nós precisamos exercitar para conseguir conquistar. E o que muda? Muda completamente a nossa relação com a vida. Porque todas as besteiras que nós fazemos justamente pela falta de fé. Por que eu faço? Por que o cidadão se corrompe? Pergunta para ele se tem religião. Ele vai falar que tem. Não, tem religião. Mas por que você faz essa besteira? Se não fizer, tu faz, achado não é roubado, o mundo é dos espertos. Não tem explicação lógica. Então você não sabe que você vai colher os frutos do que você está plantando? Sei. Você não sabe, entre aspas, que você vai ser julgado pelo que você está fazendo? Eu sei. Por que faz besteira? Para nós, vamos pensar em nós. Eu sou coronel da Polícia Militar. Trabalhei 30 anos na PM. Eu já citei aí no reencontro mesmo, cito de novo, não tem problema nenhum. Muitos bandidos marginais, os marginais convencionais, né? Bandido é um negócio meio amplo, marginal também, mas o marginal convencional, esse assaltante de rua, esse que a gente prende, que a polícia prende, às vezes a gente prendia os caras, aí você olhava lá no braço, no peito, nas costas, então tinha lá uma Nossa Senhora tatuada, tem o Jesus Cristo tatuado, tem o Sagrado Coração de Jesus tatuado. E às vezes eu tive a oportunidade de perguntar para alguns, né, desses bandidos, falou, cidadão, me diz uma coisa, que é isso aí, Nossa Senhora tatuada no peito, por que é isso aí? Lá, a resposta, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora, tenho muita fé. Tem fé? Tenho fé. Eu vou assaltar, eu rezo, eu peço para ela me ajudar, para a polícia não me pegar, para o assalto dar certo, eu conseguir bastante dinheiro, eu peço ajuda para Nossa Senhora. É comum a gente assistir isso em filme, a pessoa vai fazer um atentado, vai fazer alguma coisa. O que os nossos irmãozinhos equivocados, né, os muçulmanos equivocados, isso não é uma postura do Islã, não é a postura do Corão Sagrado. Mas alguns muçulmanos que interpretam o Corão de uma forma equivocada, eles vão matar o seu semelhante num ato de fé. Isso é uma completa distorção do que é fé. Isso não é fé. Isso é alguma crença superficial em alguma coisa. Não é fé. A fé realmente é a que remove montanha. A fé é aquela que transforma a nossa vida. Eu deixei de ser como era por causa da fé. Então eu fazia uma coisa errada, mas a fé me convenceu que eu estava errado e eu preciso, por esperteza,
por raciocínio, por inteligência. Eu preciso mudar, porque eu tenho certeza que isso me trará consequências ruins. Por que as pessoas não saem botando o dedo em tomada? Por que não saem botando a mão no fogo? Porque tem certeza da consequência ruim. Uma visão bem, uma comparação bem assim, fácil de entender, questão do cigarro. As pessoas fumam. Ah, papai do céu não gosta? Não é isso. Cigarro mata, mata. Mas fala para um fumante que cigarro mata. Você sabe que cigarro mata, mas mata quando? Mata, demora muito, demora, não tem pressa de morrer. Né? Os fumantes falam isso. Então é uma coisa assim distante. Agora, vê se alguém fuma um cigarro que mata na hora. Se o cara desse uma tragada aqui e caísse ali, ninguém mais fumava. Ninguém mais fumava. Por quê? Não, porque estou convencido. Me convenci. Então eu me convenci que isso mata. Muda minha conduta. Eu não vou mais agir desse jeito porque eu estou convencido disso. E a fé? A gente não se convence. Nós ainda não estamos convencidos que temos uma vida passageira. É comum você ver a pessoa velha, já no bico do corvo, eu sei, a vida é passageira, tá, mas por que não pensou assim antes? Por que não pensa assim antes? No final da vida todo mundo faz qualquer acordo. Qualquer acordo. Não que seja tarde, mas perdeu muito tempo. É agora o momento. Para alguns, no meu caso, eu já estou da metade para cima, aí já estou mais para lá do que para cá. Eu não posso nem falar que eu sou de meia idade, porque eu tenho 61, eu não vou viver 122, né? Então já passei bem da meia idade. Então, nós temos que pensar nisso. Nós vamos desencarnar. Vamos. Então não posso ignorar esse fato. Vou desencarnar. Vou levar para lá, para o lado de lá, as consequências do que eu fizer aqui. Por que eu faço coisa errada? Por que eu não amo o meu semelhante? Por que eu não pratico a caridade como eu poderia praticar? Por que eu ainda falo mal dos outros? Por quê? Então, falta de fé. É o exercício que nós precisamos fazer. É possível, há exemplos na humanidade. Eu vou citar um exemplo bem assim, contundente, mas real. Nós temos a nossa querida Joana de Ângeles, que, aliás, se vocês repararem bem, está aqui, ó. Esse é uma fotinho. É um quadro, né? Não é foto, porque não tinha foto na época dela. A Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo. Numa de suas encarnações, lá no tempo do Cristo, ela, como Joana de Cusa, esposa de um procurador de Cusa, a história do Cusa é meio controversa, cada hora algum historiador fala alguma coisa, mas ele era um alto funcionário do Cusa era ele, né, do Herodes, ela era a esposa dele, e ele tinha lá as suas atribuições, era um cara importante, tinha dinheiro, e ela tornou-se cristã. Mas ele não acreditava, não dava mínima para isso. Ela procurou o Cristo, queria segui-lo, e o Cristo disse para ela: não, volta, vai lá, cuida da sua família, me serve, né, amando seu marido, tal, criando seus filhos, e assim por diante. E a Joana, então, voltou-se para a família, terminou. O marido empobreceu, caiu em desgraça lá com Herodes, desencarnou, ela ficou pobre, teve que fazer de tudo para cuidar do filho, para crescer, para criar o filho, fez as tarefas mais humildes possíveis, e ali sempre confiante, perseverante, seguindo os ensinamentos do Cristo, que já havia sido crucificado. E na perseguição de Nero, quando Nero estava perseguindo lá os cristãos, ela foi presa junto com o filho e colocada na arena, lá na arena, não ia falar dos leões, mas não eram os leões, ela ia ser queimada. Ela e o filho, os dois, lado a lado, iam ser queimados por serem cristãos, naquela grande perseguição aos cristãos. Porém, havia uma chance de escapar com vida, bastava negar o Cristo. A expressão que eles usavam, né, na época, né, abjura. Então, o carrasco, antes de atear fogo quando ela estava ali, ela ia ser queimada, falou para ela: nega o Cristo, abjura. E ela: não nego. Então você vai ser queimada. Pode botar fogo aí. Vou ser queimada. Não tem problema nenhum. E o filho falando para ela: abjura, mãe.
abjura. E ela, não, filho, não, fica aí, não vou negar o Cristo. E foram queimados, os dois. Segundo os Espíritos nos narram, o próprio Cristo recebeu Joana, lá no plano espiritual, bem logo em seguida a sua desencarnação. Mas por que eu citei esse exemplo? Porque ela tinha certeza que ela ia perder o corpo físico, o filho ia perder o corpo físico, mas prosseguiria na vida espiritual em glória. Prosseguiria na vida espiritual colhendo os frutos dessa fidelidade, dessa dedicação ao cristianismo. Então não havia o que temer. Agora, isso eu estou falando de 2000 anos. Nós estamos hoje aqui, ainda um engalfinhando o outro aí, apertando o pescoço do outro por causa de partido político, por causa de ideologia, por causa de time de futebol. Então, nós temos um caminho longo pela frente. O exemplo de Joana é um exemplo assim, muito distante, mas muito importante para nós. É a mesma coisa que o menino quer jogar futebol. Ele pensa em quem? Ah, ele quer ser jogador de futebol. Qual é o seu ídolo? Ele vai falar o quê? Um pé de chinelo qualquer lá do bairro dele? Não, meu ídolo é o Neymar. Pô, mas o Neymar é muito bom, mas eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Então eu vou treinar, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. Nós, a mesma coisa. A gente quer ser bom. O Cristo disse, volto a dizer, repetir a frase, vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço, vós podereis fazer. Eu quero chegar lá. Como é que eu faço isso? Vai ser seguindo esse monte de gente também, abilolada que nós temos aqui, tudo atrapalhado? Não, é o Cristo. O Cristo é a nossa referência. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o nosso foco. É o Neymar da vida espiritual. É o Neymar da felicidade. É o Neymar da evolução, do nosso progresso. E é aí que a gente tem que seguir. Esse é o nosso exercício, é a nossa meta de vida. Exercício da fé, fé no coração, muito trabalho. Fora da caridade não há salvação. E vamos lá, que é perfeitamente possível. Nós nos esforçarmos, nós lutarmos, nos exercitarmos, nós temos todos os instrumentos para progredirmos, para crescermos e trilhar o exemplo de Joana, chegando até o Cristo. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe.